Pai, estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor possa revelar, Senhor, a Tua Palavra aos nossos corações. Que não seja eu, Senhor, mas o Espírito Santo fale aos corações. Que eu seja um instrumento para que a Tua vontade seja feita no meio da Tua igreja. E assim, Senhor, nós viemos suprir conhecimentos para o nosso crescimento espiritual. Nos ajuda esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 4, versículo 34 ao 37. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cuja o domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus, entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E meus conselheiros e meus nobres buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a minha foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, cujas obras todas são verdadeiras e os seus caminhos justos, e aquele que caminha em orgulho, ele é capaz de humilhar. Até aí, vamos começar a sentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ouvir um pouco de Deus pelos lábios de um homem injusto, de um homem impiedoso, de um homem maldoso. Mas este homem teve um encontro com este Deus maravilhoso. Né? Deus, apesar de humilhar este rei para trazer o benefício de ele contemplar a verdade, e Nabucodonosor fala com seus próprios lábios do verdadeiro Deus. Olha o que Deus faz. Este homem foi um instrumento de Deus para exemplar Jerusalém, para punir Jerusalém. Este homem era um homem que era temido pelas nações. Aonde ele passava, ele arrasava tudo. Ninguém ficava de pé diante dele. O domínio dele era imenso. E todos os habitantes da terra sabiam quem era este homem. Nabucodonosor, o grande. Mas Deus traz este homem à humilhação, irmãos. Porque chegou um momento que esse homem se exaltou. Porque nós sabemos, quando nós estudamos sobre isso, que todo governo estabelecido na terra é permissão de Deus. Nenhum homem pode se levantar por si mesmo. O impiedoso que for, está lá no governo porque Deus permitiu. Verdade. E assim, Nabucodonosor teve esta grandeza por causa de Deus. Deus permitiu ele ter esta grandeza. Mas chegou um momento que este homem olhou para si mesmo e disse, olha o meu reino, eu consegui com a força do meu braço. E neste momento Deus humilha este homem. O que é que nos reflete isso? Que nós não temos que nos orgulharmos de si mesmo. Nós não podemos se exaltar, acharmos que nós somos a melhor coisa do mundo. Não, irmãos. Se nós não tivermos Deus em nosso coração e nos colocar na nossa posição como servos, irmãos, Deus pode nos abater. Assim como ele fez com Nabucodonosor. E para a gente entender, irmãos, a gente vai entender quem foi este Nabucodonosor. Nabucodonosor, o Grande, foi o segundo maior rei do Império Neobabilônico, governando desde a morte do seu pai, em 605 a.C., até a sua própria morte, em 562 a.C. Ele reinou por 80 anos. Nabucodonosor
continua famoso por suas campanhas militares e por seus projetos de construção, como o Jardim Suspenso da Babilônia. Nós já ouvimos falar isso na escola. O Jardim Suspenso da Babilônia foi Nabucodonosor que fez, e o Portão de Estar, um monumento que ele fez a um deus, né? Então Nabucodonosor até hoje é conhecido pelos feitos deste homem. Este homem era um homem militar que onde entrava ganhava, porque não tinha exército que suportasse a força de Nabucodonosor. E era também conhecido pelas suas construções, né, na Babilônia. E o que foi que aconteceu com este homem? Deus estabeleceu este homem para julgar as nações, mas chegou um momento, irmãos, que o orgulho começou a tomar o coração deste homem. E assim, Deus traz um sonho sobre ele, né? A gente vê isso em Daniel capítulo 4, versículo do 4 ao 33. Eu vou explicar aos irmãos. Nabucodonosor tem um sonho com a grande árvore sobre a terra, e esta árvore era tão imensa que tocava os céus. E nesta árvore, irmãos, todos os habitantes da terra, todos os animais, se guardavam debaixo dela e se alimentavam dela. Os pássaros dos céus faziam casas nela. E esta árvore era vista em todos os lugares do mundo devido à grandeza dela. E Nabucodonosor vê dois seres descer do céu, um vigilante e um santo. Desce do céu e ali ele ouve uma voz dizendo: ó, coloca a árvore no chão, derruba, corta os galhos, arranca as frutas, mas deixa a raiz no chão. E aí ele se assusta com isso, e ele vê a árvore cair, toda destruída, mas a sua raiz está ali no chão, né? E este homem fica aterrorizado com este sonho. Chama todos os magos da Babilônia para poder decifrar esse sonho, e ninguém consegue decifrar. E ali ele chama Belsazar, Daniel. E ali Daniel, trazido pelo Espírito Santo, este homem via o Espírito de Deus sobre Daniel e diz: ó, Daniel, nenhum mago daqui desta terra conseguiu falar o que está acontecendo nesse sonho, decifrar. Mas tu tem o Espírito dos deuses em você. Você mais. E ali Daniel, levado pelo Espírito Santo, traz a revelação desse sonho. Ele diz: olha, esta árvore é você. Deus irá te humilhar. Deus irá lhe tirar do seu trono. Você será levado ao campo. Você irá comer grama como os animais. Os seus pelos irão nascer como pelos de animais, as suas unhas como unhas de águia, e ficarão 7 anos sob o orvalho da noite. E ali, irmãos, Nabucodonosor tem essa revelação, e tempos depois, irmãos, você vai ver, ó, em Daniel versículo 4, capítulo 4, versículo 29, olha o que acontece, ó, anos depois da revelação. Ao final de 12 meses, ele entrou no palácio do rei da Babilônia. O rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do rei, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Olha o que esse homem faz. Ele se orgulha de si mesmo, ó. Não é essa a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, para a força do meu poder e para a honra da minha majestade? Em memória, mãe Aurelina Santos Souza, em memória, filho Gabriel Pereira de Cerqueira, irmãos Gilene, conhecida como Leninha, Gil Neves, conhecida como Goi, Gilma Nilson, conhecido como Nilson, Juverley, conhecido como Juju, Jurema, Jorge, em memória. Então, esse homem chega no palácio e se engrandece. Ele esquece que aquele poder que ele tinha foi Deus que deu. Ele se engrandece. Ele diz: olha com a força dos meus braços, eu ergui a Babilônia. E o que acontece, irmão? No 31, ó,
Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala? O reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentro dos homens, e a tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibes que o Altíssimo governa no reino dos homens, e a dá a quem ele quer. Na mesma hora a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até os seus pelos cresceram como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. Olha o que aconteceu com este homem. Ao fato deste homem se orgulhar, irmãos. Irmãos, aqui nós tiramos um ensinamento que o orgulho precede a queda. Não adianta, irmãos, a gente se achar ser alguma coisa, irmãos. Se nós não tivermos Deus, estamos perdidos, irmãos. Você não é nada, irmãos. Nós somos pó e cinza. Precisamos de Deus, irmãos. Precisamos urgentemente de Deus. Se a misericórdia de Deus não estiver em nossa vida, estamos perdidos, irmãos. Irmãos, devemos ter a consciência que um dia nós vamos estar diante deste Deus. Ele irá estar sentado no seu trono, e você será chamado diante dele. E ele irá cobrar tudo o que ele te deu, irmãos. A vida que ele te deu, o sopro de vida, foi ele que deu. E ele irá cobrar tudo. Ele irá requerer tudo de cada um de nós, irmãos. Daquele que é crente e aquele que é descrente. Então ninguém pode escapar deste Deus. Você acha que Deus soprou um sopro de vida sobre você para quê? Para você curtir a sua vida? Para você fazer o que você quer? Lembramos lá de Paulo, que Paulo diz, ó, o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. O seu corpo é templo. Você foi trazido por Deus, criado por Deus para um propósito. Glorificar a Deus, irmãos. Aleluia. Aqui está se falando de um ímpio, um homem que não conhece a Deus, um homem que vivia de acordo à vontade dele, fazia o que ele queria, mas Deus usava este homem para os seus propósitos. E naquele momento que este homem olhou para ele e disse, ó, eu consegui. A voz do céu veio sobre ele, ó, Nabucodonosor, fala de você mesmo. Tudo que eu te dei será tirado. Um ímpio. Ele não adorava a Deus. Naquela nação havia vários deuses. A gente vai ver aqui. Vários deuses havia naquela nação. Mas apesar deste homem adorar os deuses, Deus usava ele como instrumento para julgar as nações. E mesmo ele não adorando a Deus, Deus requeriu dele o orgulho, a qual ele se colocou de pé diante de Deus para dizer, ó, eu consegui a Babilônia, eu erguei esse reino. E Deus vem lá, ó, e pune este homem, traz uma loucura sobre este homem, que este homem é retirado do seu trono e vai para o pasto, pastar junto com os bois. Este homem come grama. O pelo dele cresce como penas, as unhas como unhas de águia. Imagine. E o homem perde completamente o controle, fica louco durante 7 anos. Este homem não adorava a Deus. Imagine um de nós, irmãos, que adoramos a Deus, se retrocedemos, o que irá nos acontecer, irmãos? Olharmos para trás, se agradar com o mundo, deixar a nossa carne falar mais alto. O que irá acontecer quando você se deparar diante do trono branco? Irmãos, nós devemos
abriu nossos olhos, porque servir a Deus não é você estar no meio de uma festa. Nós nos alegramos no Senhor, nós louvamos ao Senhor, o nosso coração explode de alegria como estamos reunidos. Sim, mas tudo isso é num propósito de glorificar a Deus. Verdade. Exaltá-lo. Eu não estou aqui porque eu quero pular, eu quero rodar, quero gritar. Não, eu estou aqui porque eu quero exaltar, glorificar a Deus. Eu estou aqui porque eu não sou nada, eu sou pó e cinza e eu sou dependente de Deus. O que Deus queria de Nabucodonosor? Que ele olhasse para Deus como um dependente. Senhor, eu tenho tudo isso aqui, mas foi o Senhor que me deu. Mas ele não, por causa da arrogância, do orgulho, tomou o coração, tomou a mente e ele exaltou a si mesmo. E foi humilhado por Deus. É algo que nós devemos abrir bem os nossos olhos, porque quando Deus promete algo, irmãos, acontece. Pode demorar anos, meses, dias, mas quando Deus fala algo que é de Deus, acontece, irmão. Ninguém foge não, irmãos. Ninguém pode fugir de algo que Deus decretou. Aleluia, é verdade, sim. Pode demorar, pode levar tempos. Quem Deus esqueceu, no dia certo vem. E assim aconteceu com este homem. Deus cumpre as suas promessas. Deus deu um sonho a este homem para que ele levasse ao arrependimento dele e reconhecesse que Deus é Deus, mas ele não fez isso. E não fazendo isso, Deus prometeu: eu vou cumprir algo na sua vida, vai acontecer algo com você. Levou-se 12 meses ali. E o que foi que aconteceu? Daniel capítulo 4, versículo 34. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para os céus e o meu entendimento retornou a mim. Aquele homem ficou 7 anos ali como animal. Mas depois, o que foi que Deus falou? Passará 7 anos para você retornar. Você vai ficar 7 anos lá, comendo como um bicho, sendo tratado como um bicho. Mas após 7 anos, eu cumprirei a minha palavra. E o que acontece? Ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e o meu entendimento retornou para mim, irmão. A palavra de Deus se cumpriu. Depois de 7 anos, o entendimento deste homem retorna. E ao fato desse entendimento retornar, o que acontece? E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre. Este homem agora reconhece que sem Deus ele não é nada. Este homem agora ergue os olhos para cima, com seu entendimento retornado para ele, e bendiz do Senhor. Senhor, tu és o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus semelhante a ti. Tu és Deus. E agora eu conheço que tu és Deus, porque tu cumpriu a tua palavra. A tua palavra se cumpriu. Irmãos, o Senhor é bem claro em sua palavra. Ele diz: aquele que me rejeitar diante os homens, eu o rejeitarei diante do meu Pai. Imagine você estar diante dos anjos de Deus, diante de todas as nações da terra, no dia do juízo, e o Senhor Jesus Cristo dizer: eu não te conheço. Imagine, irmãos. Imagine você ouvir dos lábios do Senhor: eu não te conheço. Você será chamado pelo seu nome diante do rei. E o rei vai dizer: eu não te conheço. Tem coisa pior do que isso, irmãos? Aqui na terra você pode ser conhecido por todo mundo, ser a maior pessoa aqui da cidade de Curitiba, ter amizade com todos. Mas imagine você chegar diante do Rei dos Reis, ele dizer: eu não te conheço. O que adianta tu ganhar o mundo, todas as riquezas deste mundo, e perder a tua salvação, irmãos?
O que adianta? Nada. Você acha que um carro, uma casa, uma poupança ali com muitos reais, isso vale de alguma coisa, irmãos? Diante de você estar diante do Senhor, você vai chegar com todas as suas bagagens de dinheiro, de ouro, de prata, que não vai servir para nada. É verdade. Se você não for conhecido por Deus, a sua vida não serve de nada. Não presta para nada. Porque você vai ser recusado pelo Senhor, pelo aquele que te fez, aquele que conhece o teu coração. Naquele dia ele vai te recusar, porque você passou grande parte da sua vida rejeitando o Senhor. Não quero. Eu quero me alegrar aqui, eu quero festa, eu quero dinheiro, eu quero amizades. Mas você saiba que tudo isso que você quer não vai ser nada diante do Senhor, irmãos. Então, qual é a maior riqueza para o pecador? É conhecer Jesus Cristo, irmão. É ter a vida diante dele. É negar tudo aqui nesta terra, mas ser conhecido de Deus. Você entrar no céu, os anjos te conhecerem. Irmãos, aquela passagem dos 7 filhos de Cefa fala algo muito importante ali, um pedacinho que fala algo que é maior do que toda a passagem. Quando o demônio diz, eu sei quem é Jesus e Paulo eu conheço. Um demônio conhece Paulo. Jesus ele conhece porque ele contemplou tudo, ele estava lá na glória. Até ele cair da glória, ele conhece tudo lá no céu. Ele sabe, eles viram, eles foram criados para isso, para adorar a Deus. Eles contemplam a verdade. Um demônio. Mas aquele demônio fala algo importante, eu conheço Paulo. Um demônio. Por que ele conhecia Paulo? Porque Paulo largou toda a vida dele de imundície para trás, irmãos. Paulo diz, a minha vida eu reconheço como esterco e rejeito tudo isso pela glória, pelo conhecimento de Cristo. Aleluia. E este homem era conhecido pelos demônios. Imagine quando esse homem entrou na glória. Imagine quantas pessoas esperavam por Paulo lá. Imagine os anjos se alegrando na entrada de Paulo nos portões celestiais. Um demônio aqui da terra conhece Paulo. Imagine os céus como se alegrou com a sua entrada, esperando, ansiando por aquele homem. Irmãos, é isso que é o importante, você ser reconhecido por Deus. Aleluia. Não queira nada daqui da terra não, irmãos. Tenho que comer, tenho que se vestir, tá bom demais. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero ser conhecido, eu quero ter autoridade sobre demônios, que eles me conheçam, que eles temam pelo fato de minha vida estar diante de Deus. É isso que nós queremos, ansiamos por isso. E aqui na Nabucodonosor, irmãos, quando o entendimento volta para ele, o que é que ele faz? Eu bendisse ao Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre. Irmãos, Nabucodonosor estava em uma sociedade que ali tinha vários deuses. Eles adoravam vários. Marduk, o deus supremo da Babilônia, era como Maria é para os católicos. Marduk, para os babilônios, é como se fosse Maria é para os católicos. É a maior coisa que tem. Ali tinha Estar, o deus do amor, da guerra e da fertilidade. Ali tinha Nabu, protetor dos escribas e da escrita. Ali tinha Shamat, deus do sol, conhecido por toda luz e justiça. Alguns desses deuses, e tinha vários. Mas Nabucodonosor, no momento que voltou ao entendimento, ele esqueceu todos os deuses daquele lugar. Ele só contemplou um. Eu bendisse ao Altíssimo e louvei e honrei aquele que vive para sempre. A mente deste homem foi transformada, irmãos. A mente deste homem mudou. Este homem que adorava vários deuses
se prostrava vários deuses, levantava monumentos para outros deuses. Mas naquele momento que Deus trouxe a maravilha na vida dele, ele olhou para a verdade. Glória a Deus. Então, eu olhei para o Altíssimo, bendisse dele, louvei e honrei aquele que vive para sempre. Ele rejeita todos os seus deuses, irmãos. Tudo aquilo que ele adorava, desde criança, desde pai para filho, ele rejeita tudo ao fato de conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia. E nós convivemos neste mundo, achando que Deus está conosco, mas quando a revelação verdadeira vem sobre nós, nós abandonamos tudo por causa deste Deus. Deixamos tudo para trás por causa dele, porque a verdade se revelou. E agora nós enxergamos a verdade. Jesus é claro em sua palavra: conhecereis a verdade. E a verdade irá fazer o quê? Nos libertar. Estamos libertos, irmãos. O Senhor nos libertou das amarras a qual estávamos amarrados e não conseguíamos nos desprender. E o Senhor nos libertou. Agora encontramos a verdade. Assim como ele encontrou a verdade na Nabucodonosor e rejeitou todos os deuses daquela nação, nós agora também, irmãos, vivemos em novidade de vida, a qual foi renovada em nossa mente. Não podemos mais nos prostrar diante das imagens a qual nós nos prostramos. Cultuar, não, irmãos. Agora cultuamos ao Altíssimo. E bendizemos a Ele, louvamos e honramos aquele que vive para sempre. Santo, santo, santo. E este homem, quando contempla a verdade, ele se prostra diante da verdade. O Deus que vive para sempre. Daniel capítulo 4, versículo 34. Aqui diz, irmãos, ó. E que vive para sempre. O Altíssimo. Existe outro Deus, irmãos, semelhante a este? Nós podemos contemplar outro Deus semelhante ao Altíssimo? Não existe, irmãos. Então nós não podemos nos enganar. Não podemos ser deixados a se levar por engano, porque a verdade revelou-se sobre nós. Aleluia. Sabemos qual é o verdadeiro Deus. Pelo grande amor dele, ele se revelou. Então não podemos de maneira nenhuma nos prostrar diante de outra coisa. Não podemos de maneira nenhuma deixar ser levado por outros ensinamentos. Isso aqui também nos inclina, irmãos, a rejeitar coisas que não vinham da palavra de Deus. Verdade. A deixar para trás ensinamentos que não se baseiam na palavra de Deus, porque nós conhecemos a verdade. Aleluia. Nós conhecemos um Deus que vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia. E nós que conhecemos a Ele, iremos viver para sempre, porque Ele vive. Porque Ele vive, irmãos. E assim todos aqueles que confiam, que depositaram a sua vida nele, viverão para sempre junto com ele. Isso é promessa do Senhor, irmãos. E a promessa de Deus, nós estamos vendo aqui um exemplo que se cumpre. Se cumpre com a vida de Nabucodonosor, se cumpriu. Após 7 anos, o entendimento dele voltou e ele contemplou a verdade. E assim como o Senhor disse que aquele que morrer viverá, nós viveremos. Iremos passar ali, irmãos. Nosso corpo vai voltar para o pó e a cinza, mas a nossa alma irá viver para a eternidade. Amém, Jesus. Junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E Nabucodonosor também fala algo também, irmãos, ó. Governo eterno. Este homem, ao fato de voltar ao entendimento, ele contempla que este Deus governa eternamente. Aleluia. Então, Daniel 4, versículo 34, cujo domínio é um domínio eterno. Irmãos, quando o Senhor diz que aquele que confia nele não morrerá, isto é algo verdadeiro, irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, está à direita de
Deus, Aleluia. intercedendo por cada um de nós. Então todo aquele que confia nele, todo aquele que depositar a sua vida nele, viverá assim como ele vive. Não por méritos nossos, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Então o que Ele diz está decretado. Então este domínio de Deus é um domínio eterno. Nós estamos caminhando para uma vida eterna. Glória a Deus. Uma vida que não se acaba, irmãos. Assim como nós vamos reinar uma vida eterna do lado do Senhor Jesus Cristo, aqueles também que rejeitam a palavra do Senhor sofrerá para a eternidade. Irá ser punido para a eternidade, irmãos. O Senhor Jesus Cristo foi o profeta que mais falou do inferno, do Hades, do Sheol, do mundo dos mortos. Ele foi mais que pregou sobre isso. Infelizmente as pessoas não estão dando crédito a isso, porque o que o diabo quer é lhe trazer um engano, uma mentira. Ele não quer que você saiba da verdade. Ele vai usar de tudo para você continuar no erro, porque ele quer que você vá para onde ele vai. O inferno não foi feito para a criação de Deus, o homem, a mulher, não. O inferno foi feito para julgamento do diabo e seus demônios, o lago de fogo, a segunda morte. Ele foi feito exclusivamente para eles, não foi para nós. Mas ao fato de eu negar o Senhor Jesus Cristo e se embrenhar as coisas do diabo, eu posso ser lançado neste lugar também, irmão, junto com ele. É isso que ele quer, trazer o engano, para que você vá com ele. Porque ele sabe, se ele ferir a criatura de Deus, está ferindo o próprio Deus. Você acha que Deus tem prazer em punir o pecador? Você acha que esse Deus é um Deus mau, que quer punir, que quer destruir? Não, irmão. Deus é amor. Deus é amor. Ele não quer que o pecador seja julgado. Mas só, irmão, nós temos que entender que Deus é santo. Aleluia. E a santidade dele inclina ele julgar. Se você estiver errado, ele vai ter que te julgar, porque ele é justo. E não pode passar por cima do pecado, irmãos. Ele não pode. Ele não contempla. Você vê que os anjos, até essa parte dos anjos do céu, pecaram diante dele. Ele expulsa do céu. Por que o diabo e os demônios vão para o lago de fogo? Porque eles não quiseram andar no caminho de Deus. Eles rejeitaram a Deus. O diabo queria ser maior do que Deus. E Deus expulsa ele. E qual é o papel dele aqui? Seduzir, irmãos. O papel do diabo é seduzir, levar ao engano. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então nós devemos contemplar a verdade e sabermos que este governo deste Deus é um governo eterno. Se crermos nele, viveremos eternamente. E Nabucodonosor diz que Deus é grande. Aleluia. No versículo 30, no Daniel 4, versículo 35. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. Olha que Nabucodonosor diz, ó, e todos os habitantes da terra são considerados como nada. Onde é que você vai se agarrar? Você vai se agarrar aonde? Se você não tiver Deus, você vai se agarrar aonde? Nós, diante de Deus, irmão, não somos nada. Somos pó e cinza. Se a nossa vida não tiver em Deus, você vai se confiar em quem? Irmãos, naquele grande dia, quando você estiver diante do trono de Deus, é você e Deus. A sua mãe não vai ser com você, o seu pai não vai ser com você, o seu pastor não vai ser com você. Os irmãos não vão se reunir, não, eu ajudo ele. Não, irmãos. Ali só quem vai falar é você. E o que você vai dizer? Porque ele deu um caminho para todos nós, que é Jesus Cristo. Ele que irá interceder por nós. Ele é o juiz, é o advogado. Ele irá interceder por você. Quando a condenação vier, ele só
esse daí é meu. Esse ninguém Glória a toca. Deus. Esse ninguém toca, porque o meu sangue está sobre ele. É assim mesmo, Senhor. Então, nossa confiança é Deus, irmãos. Se não tivermos Deus, iremos confiar em quê? Na força do seu braço? Você viu que o homem confiou na força do seu braço e foi humilhado. Né? Ou você vai confiar num amigo? Não, na hora o amigo me dá um apoio lá. Como, irmãos? Que ele vai estar lá também sendo julgado. Como? Então, o que nós devemos entender? Que este Deus é um Deus grande, ó, e todos os habitantes da terra são considerados como nada diante dele. Então, se nós não tivermos com ele, estamos perdidos. Estamos perdidos. Seu dinheiro não vai prestar de nada. Sua riqueza aqui na terra, para quê? Nada. Aquilo que vai falar mais alto é o sangue de Cristo sobre você. É você olhar para Cristo e crer nele, depositar sua vida nele, negar tudo e entregar completamente ao Senhor. É isso que vai naquele dia vai falar. É isso que vai naquele dia te salvar. Cristo, ele irá te salvar. No momento que você abandonar tudo e olhar para ele, entregar sua vida a ele, viver para ele, irmãos, nós já gozamos a eternidade. Aleluia. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos, passando aqui um tempo para a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria. Né? É ele que vai nos livrar. Então, há tempo ainda. Ainda há tempo de você se conciliar com o Senhor. Ainda há tempo de você negar tudo deste mundo e se lançar diante do Senhor. Ainda dá tempo, irmãos. Saiba que ainda dá tempo. O Senhor Jesus Cristo está ainda segurando a ira de Deus. Por que a ira de Deus não cai sobre esta terra? Porque o Senhor Jesus Cristo ainda segura. Ele está segurando a ira de Deus. Vai chegar um dia que ele, irá tirar a mão, irmãos. E a ira de Deus irá descer sobre esta terra. E neste dia, irmãos, não adianta você correr, não. Não vai adiantar você correr, se esconder. Não vai adiantar. Porque o Senhor contempla tudo. E Nabucodonosor diz, Deus é soberano. Amém. Deus é soberano. Daniel capítulo 4, versículo 35. E ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus, entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer: o que fizeste tu? Irmãos, Deus manda em tudo. Verdade. Tudo é dele, irmãos. Assim mesmo. Você acha que a sua casa é sua? Você acha que o prato de comida que você come meio-dia provém de você? Você está trabalhando porque Deus permitiu, você está trabalhando. Você tem seu sustento todo dia porque Deus permitiu, Ele abriu a porta. Fecha aí para tu ver, tu não vai achar nada. Deus que fecha a porta para tu ver, tu não vai achar nada. Assim mesmo. Nós temos que termos, irmãos, porque Deus permitiu, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. As pessoas devem entender isso, que nós temos um Deus que é soberano. Então, ele sendo soberano, a vontade dele prevalece. Amém. Nós nunca vamos bater de frente com ele, porque a vontade dele prevalece. Amém. E ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus, nos anjos e nos habitantes da terra, nós. Verdade. E ninguém pode dizer e paralisar a sua mão e dizer: o que é que tu faz? Quem é esse que pode? E Nabucodonosor disse que ele é poderoso. Ele é poderoso. Daniel capítulo 4, versículo 35. E ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer: o que faz tu? Quem pode dizer o que Deus pode fazer, irmãos? Quem pode paralisar a ação de Deus, irmãos? Se Deus quiser punir, quem pode paralisá-lo? Irmãos, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos ao Senhor, mas Ele faz o que Ele quer, irmãos. Não é por sua oração que Deus vai barrar aquilo ali, não. Se Deus permitir que aquela pessoa sofra, Ele vai sofrer. Nós oramos porque é a vontade de Deus a nós interceder, a nós pedir, clamar. Mas Ele faz o que Ele quer, irmãos, porque Ele é poderoso. E às vezes, muitas vezes, Ele sabe porque aquela pessoa tem que passar por aquilo, irmãos. Porque lá na frente ela tem que mudar. Então, às vezes, Deus permite aquela pessoa sofrer, ser apertado,
para na frente ele reconhecer o Senhor. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Esse homem virou um bicho. Ele comia grama. Esse homem ficava debaixo de chuva e sol. Ficou louco. Ninguém poderia segurar esse homem. Por que Deus permitiu isso? Deus fez isso para esse homem, para que ele pudesse reconhecer que toda a riqueza que ele tinha foi dada por Deus. Não proveu dele, não. Porque a mente dele está dizendo, ó, eu consegui. Eu sou o cara. Mas Deus veio e abateu este homem. Vai dizer, ó, sem mim nada poderia se fazer. É assim mesmo, Jesus. Nada. Porque Deus é poderoso, irmãos. E se nós não tivermos Ele, nós somos perdidos. Aleluia. Deus deve ser conhecido pelos nossos testemunhos. A sua vida em Cristo, irmãos, tem que ser fala. Tem que ser falo. Você tem que proclamar o que Cristo fez na sua vida. Você tem que abrir a boca e dizer, ó, eu estava doente, o Senhor me curou. Aleluia. Ó, eu estava desempregado, Deus tocou lá, ó, e abriu a porta para mim. Assim mesmo. Isso você tem que proclamar, irmãos, Assim porque mesmo. este Deus de maravilhas tem que ser conhecido. Verdade, Jesus. Quando o entendimento voltou para Nabucodonosor, o que foi que ele fez? Ó, Daniel capítulo 4, versículo 36, ó. E no mesmo momento a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E os meus conselheiros e os meus nobres buscaram-me, e eu fui estabelecido no meio do reino, e a mim foi acrescentado uma excelente majestade. Todos viram o que aconteceu com este homem. Todos contemplaram ele antes, na glória dele. Contemplaram quando ele virou um animal. E agora contemplam a glória de Deus retornando para este homem. Glória a Deus. Então este homem testemunhou o que Deus fez na vida dele. Nós que vivemos hoje aqui nesta terra, devemos glorificar o Senhor com o nosso testemunho. Não feche sua boca, não. Não pare de falar do Senhor, porque o Senhor, o mínimo que o Senhor te der, abra sua boca e fale. Amém, Jesus. É assim mesmo, Senhor. Eu estava ali mal, mas Deus veio e derramou sua graça sobre mim. Glória. Estou curado pela glória de Deus. Hoje eu consigo ter uma vida mais ou menos porque Deus abriu as portas para mim. Verdade, Jesus. As janelas do céu foram abertas e Deus derramou a sua glória sobre mim. Fale, testifique o que Cristo fez em sua vida. Éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Deus derramou o seu amor sobre nós e nos trouxe para a sua presença. Isso é o fato de você falar a todo dia, é o fato de você inclinar a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Estava cego, perdido, e fui achado. Eu fui achado. Ele tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne e ouve a sua palavra. Glória a Deus. Ele derramou o seu Espírito sobre mim. Ele me fez agora entender a sua palavra, porque ele escreveu no meu coração. Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa vida é uma vida de testemunhos, irmãos. É assim mesmo. Veja o que Deus está fazendo na sua vida. Veja o quanto você está aprendendo da palavra do Senhor. Veja o quanto você está tendo conhecimento. Antes eu fazia isso aqui, mas agora eu não faço mais não, porque o Senhor disse que é pecado. Eu faço não. É assim mesmo. É o fato de você glorificar o Senhor. Porque todos nós se enganamos, irmãos. Ninguém é perfeito não acho que você é perfeito. Todos nós cometemos erro, todos nós se enganamos, mas todo momento o Senhor está derramando graça sobre a nossa vida, para que Ele te retorne para o caminho dele e glorifique. Glória a Deus. O Senhor abriu meus olhos, me tirou daquilo ali. Eu estava enganado, achando que era de Deus, mas não é. Mas Deus agora abriu meus olhos e agora eu vivo na verdade. Glória a Deus. Então, é o fato de você testemunhar. Testemunhe, fale do amor do Senhor. Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado. Algo também que nós devemos fazer diariamente, irmãos. Deus deve ser adorado. Daniel capítulo 4, versículo 37. Olha o que Nabucodonosor fez ao fato de voltar ao seu reino, se assentar no trono. O que foi que ele fez? Agora,
Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus. Aleluia. Olha o que ele fez. Ele honrou a Deus porque Deus restituiu a vida deste homem. Deus deu tudo a ele, Deus tirou e agora Deus restituiu. Nós lembramos de quem? De Jó, irmãos. Verdade. Lembramos de Jó. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó em nenhum momento contradiz Deus. Em nenhum momento ele é contra Deus. Não. Ele não deu? Ele não tomou? Bendito seja o nome do Senhor. Jó louvou a Deus, não só na riqueza, mas na pobreza, na incerteza, na dúvida. Jó louvou. Nabucodonosor, quando se assentou em seu trono, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus. Glória a Deus. A vida desse homem mudou completamente, irmão. Amém, Jesus. Aquele homem que adorava vários deuses, levantava altares para vários deuses, monumentos para deuses estranhos. Agora este homem, louva o Rei dos céus. Amém, Deus. Olha a mudança drástica deste homem. Amém, Jesus. Com a mente cativa ao pecado, e agora ele, louva a Deus. Amém. Nós estávamos cativos ao pecado, escravos, não conseguimos nos libertar. O Senhor nos deu a libertação, Ele nos deu a carta de alforria. Somos livres. Somos livres. E agora, o que nós vamos fazer? Louvar e exaltar e honrar o Rei dos céus. Louve, exalte aquele que te tirou da escravidão. Glória a Deus. Glorifique a Ele. Jesus. Levante, ande, louvando ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por a tua vida verdadeira. Hoje eu sempre louvor. O Senhor me espera ansiosamente. Louve ao Senhor. Engrandeça o seu santo nome. Deus deve ser adorado. Assim mesmo. Irmãos, vamos passar vida difícil, vamos ter dificuldades, mas não deixe essas coisas barrar sua adoração. Verdade, Deus. Nós vamos passar por momentos difíceis com outras pessoas, com gente da nossa família, vamos perder pessoas queridas, mas isso não pode barrar a adoração a Deus. Verdade, Jesus. Não pode. Em primeiro lugar, devemos adorar o Senhor, glorificá-lo. Amém, Jesus. E aqui Nabucodonosor diz: Deus age de forma verdadeira e justa. Aleluia. Daniel capítulo 4, versículo 37, cuja obras todas são verdadeiras e os seus caminhos justos. Amém, Jesus. Não existe verdade em outro lugar, irmãos. Verdade. Não existe verdade em outro lugar. Se você está colocando sua confiança em outras verdades, você está perdido. Se você acha que há coisas boas em outro lugar, você está perdido. Porque verdadeiro e justo só o Senhor. Aleluia, verdade. Verdadeiro e justo só o Senhor. A verdade está com Ele. Ele é a justiça. Não existe mais nada verdadeiro, irmão. Então, se você está confiando em outras coisas, você está indo para o buraco. Verdade, Jesus. Você está indo para a perdição. Você está indo para um lugar escuro, a qual você não vai ver um palmo diante de você. E o que é que nós devemos fazer? E os seus caminhos, e cujas obras todas são verdadeiras, e os seus caminhos justos. Amém, Senhor. Se lançar aos pés do Senhor, irmãos. Verdade, Jesus. Se entregar à verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Amém. Então o que você está esperando? Se lance a verdade. Amém, Jesus. Não existe verdade em outro lugar, irmãos. Aquela verdade que nos falam aí é mentira. É mentira. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus, irmão. Amém, Senhor. Se você se alega com outros conhecimentos, você está perdido. Você está perdido, porque não existe outra verdade em outro lugar. Assim mesmo. É o fato que nós estamos cercados de mentira. Estamos cercados de mentira. A verdade é Cristo Jesus, não tem outra verdade. Aleluia. E todas aquelas que se levantam sendo a verdade, é mentira, irmãos.
O seu amigo verdadeiro é aquele que te puxa para Jesus Cristo. Este é o seu amigo verdadeiro. Este quer que você conheça a verdade. É aquele que se preocupa com vocês. Você está andando errado. Este é o caminho da verdade. A verdade é aqui, Jesus Cristo. Eu te mostro ele. Vem. Esse é o verdadeiro. Então, veja bem os seus conceitos. Veja bem quem vos cerca. Preste bem atenção no que eles lhe dão, porque aquele que é seu amigo te mostra a verdade. Jesus Cristo diz, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque a verdade me foi dada, irmãos. A verdade nós contemplamos a verdade. Então não existe outro lugar, irmãos. E para terminar, irmãos, Nabucodonosor diz, Deus humilha os orgulhosos. Deus humilha os orgulhosos. E Daniel 4, versículo 37 ainda, irmãos. E aquele que caminha em orgulho, ele é capaz de humilhar. Aquele que se acha, aquele que diz, eu não preciso de Deus, eu já tenho Deus. Deus é capaz de humilhar. O que foi que Nabucodonosor fez? Eu errei com o meu conhecimento, com a minha força. Olha para aquilo que eu errei. Este homem estava na sacada do palácio ali, contemplando toda aquela grandeza. E Deus vem e abate esse homem. E torna esse homem como nada, irmãos. Nada. Ele virou um animal desprezado, andando no campo lá, comendo grama com os bois. Não podia fazer nada. Deus diz, depois de 7 anos, você vai retornar. Você acha que ali os sábios, os médicos daquela época não correram tudo que é forma para tentar ajudar o rei? Você acha que eles não tentaram ali ajudar aquele homem? Aquele homem era o soberano da Babilônia. Você não estava falando com qualquer pessoa, não? Mas ninguém conseguia nada, porque Deus abateu esse homem. Só depois de 7 anos você vai me glorificar. E vem cá, irmãos, ele teve alguma escolha? Quando o entendimento voltou, o que ele fez? Olhei para os céus e contemplei o Altíssimo. Esse homem não tem escolha não, irmãos. Então algo que nos leva a entender que o livre-arbítrio é uma mentira, irmãos. O livre-arbítrio é daqueles que Deus deixa de lado. Esse é o livre-arbítrio, é aquele que Deus diz, deixa ele. Mas quando Deus diz, vem, ninguém suporta Deus, irmãos. Ninguém pode suportar a ação de Deus. Lembramos de Paulo. Paulo estava indo para Damasco matar os irmãos, prender, torturar, porque na mente dele achava que aquelas pessoas eram de encontro a Deus. Mas naquele momento, aquela luz cai sobre aquele homem, e aquele homem contempla a verdade. Ele teve alguma escolha, ele disse, não quero. Ele teve alguma escolha? Ele cai de joelho e diz, Senhor, o que quer que eu faça? Diz, Senhor, o que quer que eu faça? Ele não teve escolha. Então isso nos leva a entender, irmãos, se nós que encontramos o Senhor não tivemos escolha não, irmãos. Então chamou, venha. Glória a Deus. Nós fomos. Lembrando de Pedro e seu irmão lavando as redes, o Senhor diz, segue-me. Largaram tudo e seguiram. Mateus estava na colheitaria ali, colhendo os impostos, segue-me. Largou tudo e foi embora, irmão. Então nós devemos entender, irmãos, que Deus é um Deus soberano. Aleluia. É um Deus que nos ama, que não nos permitiu estar no pecado. Ele veio e nos arrancou. Sai, agora eu quero outra obra para você. Eu vou te fazer pescador de homens. Então não adianta de se orgulhar, irmãos. Não adianta te achar que a gente é alguma coisa, que pode fazer. Não faz nada, irmãos. Um mosquito te morde aí, tu cai na cama, aí se não for misericórdia de Deus, tu não levanta mais. É assim mesmo. Um mosquito. Não adianta. Olha o que Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz, irmão. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. O orgulho precede, é o início da destruição. Quando você se acha ser alguma coisa, você está começando a destruição da sua vida. Quando você olha e diz, eu sou, eu faço,
Eu sou o cara. A destruição está esperando você, irmãos. E o espírito altivo precede a queda. Você está sendo abatido já. Então o que é que nós devemos fazer? Olhar para Deus a todo momento, irmãos, e reconhecer que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O sofrimento pode ter um papel pedagógico na nossa vida. É assim mesmo. Irmãos, quando você vê alguém passando por algo, uma dificuldade, um crente, até mesmo um ímpio, ore por ele. Ore. Porque às vezes Deus está permitindo passar por aquilo para ser desconstruído o entendimento dele e construído o verdadeiro entendimento. Verdade, Jesus. Aquela pessoa crente está sofrendo, está passando por aquele aperto. Por que isso? É assim mesmo. Porque Deus quer tirar algo, irmão. Você acha que Deus permitiu Jó passar por aquilo por agrado de Deus, por alegria de Deus? Deus via contemplar algo em Jó que tinha que ser limpo. Verdade. Então Deus permitiu o sofrimento para ele olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti. Assim mesmo. Eu só conheci o Senhor de ouvido, mas agora eu contemplo o Senhor. Eu sei que tu és Deus. Eita, Jesus, é assim mesmo. Nabucodonosor passou por esse sofrimento para ele reconhecer a Deus. Ele tinha que passar por isso. Verdade. Então muitas vezes a pessoa que está sofrendo não meta a mão. Verdade. Deixe passar, mas ore, interceda, clame pela vida dele. Mas não vá lá querer tirar, não, irmão, porque às vezes Deus está deixando para aquela pessoa arrancar aquilo que não presta dele. Verdade. Olha, interceda, Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha por ele. É assim mesmo. Mas muitas vezes devemos deixar, irmãos. Porque essa pessoa tem que passar por aquilo para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aleluia. Entendemos também que Deus é grande, irmãos. Verdade. Deus é grande e ninguém pode suportá-lo. Ninguém pode ir de contra a Deus, porque Ele é o Supremo. É Ele que manda, é Ele que faz. Santo. Então nós só podemos, como servos deles, irmãos, ó, se prostrar diante dele e adorar. Quando Ele te chamou, você teve alguma defesa? Você resistiu? Não. Você olhou para ele e disse: Senhor, esse aqui. Olha mesmo, Jesus. Por quê? Ele é grandioso. Aleluia. Ele é grandioso, não tem defesa que ele não quebre. Assim mesmo. Não existe pecado, por maior que seja, que não possa ser alcançado por Deus. Não existe pecador, por maior que seja, que não pode ser alcançado por Deus, irmãos. Irmãos, não existe pessoas que não possam ser alcançadas por Deus. Esse entendimento não pode sair da nossa mente, irmãos. Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Então não pode ser o maior dos maiores pecadores. Se Deus quiser alcançar, Deus vai alcançar. Olha este homem. Estude quem era Nabucodonosor, o que ele fazia, as crueldades que este homem fazia. Mas isso não impediu de Deus ir na vida dele, irmãos. Não impediu de Deus revelar a ele. Temos pessoas em nossa família que não conhecem a verdade. Está passando por dificuldade, a gente sofre, a gente chora por isso, mas essas coisas que ele passa não podem impedir de Deus conhecer. Se Deus quiser, Deus faz. É assim mesmo. Então o que nós devemos fazer? Continuar orando, continuar clamando por a vida. Irmãos, a vida do crente é perseverança. Não é, eu orei hoje, não oro mais para ele não. Deixa lá se acabar. Não, irmão. Nós devemos orar hoje, devemos orar amanhã, devemos orar depois da manhã, devemos orar constantemente. Porque Deus alcança. Aleluia, eu creio. Deus alcança, irmãos. Não tem causa perdida para Deus, não, irmão. O que requer que nós devemos confiar. O que requer que nós vamos deixar a nossa vida diante do Senhor em oração pelaquela pessoa. Né? E quem bate o martelo é Deus, irmão, não é você não. Então que continue orando, continue pedindo, clamando. Olha a maravilha que ele fez na vida de Nabucodonosor, irmão. Um homem piedoso que agora confia em Deus, que agora a vida é de Deus, que agora glorifica a Deus. Um homem que adorava vários deuses, um homem que amava o que ele fazia,
De repente Deus entra na vida daquele homem, ele transforma tudo, muda tudo, e agora ele adora a Deus. Eita glória. O que é que ele pode fazer na nossa família, irmão? O que é que Deus não pode fazer na vida dos nossos vizinhos aí? Nossos amigos? O que é que Deus não pode fazer, irmãos? Tem algo impossível para o Senhor? A mão dele está mirrada? Não, irmão, a mão dele está estendida. E cabe a nós clamarmos. Às vezes somos incrédulos, irmãos, por não confiar nas promessas de Deus. Não deixe a incredulidade tomar sua mente, não, irmãos. Se livre disso. Aquilo ali é impossível para você, mas para Deus não é não. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. E seja feita a vontade dele. É assim mesmo. Que esse testemunho possa nos edificar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.